Alô, alô, galera. Estamos de volta. Mais uma vez aqui. Não sei que número é, já tinha falado para eles aqui. Não sei. Também não quero nem saber, eu só estou fazendo. Se vocês um dia quiserem contar, entrem no nosso canal do Facebook, também do nosso canal do YouTube, que é esse que você está assistindo hoje, tá? Banda LSD Oficial, vai lá no na nossa playlist, que você vai encontrar vários. E ainda te digo mais, não estão todos. É mais fácil ir lá no, sei lá, no Facebook. Não sei, procura aí. Eu não sei que número é, mas para mim é um prazer fazer todo mês, ou quase todos os meses, porque alguém tem que tirar férias aqui nesse lugar. E um prazer receber hoje nossos amigos aqui da 1821, uma banda que o nome para mim já é algo diferenciado, misterioso, né? Misterioso, é. Tô aqui com o meu amigo Josimar, que já nos conhecemos aí há anos, entendeu? Não posso entregar assim, né? Se for para entregar, aí vão fazer as contas e tal, e vão dizer, esses caras aí estão aí ainda. Esses caras ainda estão aí, ainda estamos aqui, somos a resistência verdadeira. É verdade. Não é isso aí? Boa noite, galera. Boa noite, mano. Prazer estar aqui. Prazer. Digam o nome de vocês aí pra galera saber. E aí, galera, eu sou Alexandre Avelar, guitarrista aí da 1821 há... Não sei. Alguns anos, mais ou menos a metade da carreira da banda, eu acho. 15 anos, É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Jason Castro, sou vocalista e baixista também. E tô na banda aí desde o início aí o dobro do Alexandre. Eu sou o Josimar. Estou aí, acho que 2 anos depois do dia. Essas contas a gente nunca conta. É melhor não contar, né? Às vezes, na hora da briga, a gente diz, olha, eu estava aqui quando tu chegou, então... Quando eu cheguei era só mais antigo, né? É, isso aí. E como é que surgiu o nome da banda, pessoal? Aí eu posso falar, porque a gente começou em 96, a princípio era Discípulos, né? O Josimar ainda não tinha entrado, era uma outra galera. E aí teve o Fejoca, naquele período, não lembro bem se foi 97, 96, a gente transformou em 1821. E o nome ele tem uma inspiração real que é baseada na maioridade, que é a maioridade penal relativa e absoluta, que é 18 e 21 anos. E também tem uma inspiração numa música da Legião Urbana, que na época a gente estava fazendo parte. Na verdade, ainda fazemos até hoje, conhecemos a galera até hoje, o pessoal está aí na resistência também, do fã-clube da Legião Urbana aqui no estado, que é o Legítimo Legionário. Galera que está assistindo aí, aquele abraço, obrigado por sempre. E aí, esse nome 1821 tem essa dupla explicação aí. Mas, basicamente, a explicação raiz seria essa da maioridade penal, né? Que também era a maioridade do homem e da mulher no antigo Código Penal brasileiro. 18 homens, o homem se tornava maior de idade e aos 21 a mulher. Aí é uma brincadeira numérica. Mas isso tem a ver com o momento em que se deixa ou que se começa a rebeldia, alguma coisa assim, ou... Eu acho que a inspiração em si pode ter alguma relação. A gente meio que só pensou nisso mesmo. No momento ele surgiu e ficou. A Nani, que também era do fã-clube, eu acho que foi até ela que sugeriu esse nome na época. A gente estava lá, a gente morava ali na Cora de Carvalho, no centro, a galera se reunia lá e tal. E a gente quis abandonar o nome anterior, aí acho que foi ela, eu tenho quase certeza que foi ela na época. E aí a gente gostou, a gente só mudou porque não são números, né? O 18 é por extenso e o 21 que é o numeral, aí ficou 18 e 21. A gente gosta dessa brincadeira com os números, enfim, tu pode ver nas nossas músicas, não sei se tu já teve oportunidade de ver na playlist, das 21 a gente usa muito números, referências assim, subjetivas, eu gosto muito. Os meninos gostam muito também. E vamos usar de novo no próximo. Vamos usar de novo. O nosso trabalho novo é só número. Só número, tá? Parece uma banda de matemáticos, né? É verdade. Pessoal que trabalha com exatas, né? O Jason é bom de exata, né? Eu gosto de física, matemática. Física e matemática. Então é isso, a influência tá aí. Acho que tá sim, tá pegando sim. E quem foi o primeiro a convidar a galera, assim? Quem foi o primeiro? Disse assim, pessoal, tá afim de tocar? E fui eu, Na verdade, eu e o Edson Castro,
que é meu irmão, a gente montou a banda juntos. Uhum. E a gente convidou o Josimar, que a galera chama de Juca. Ele tocava com a Pulso Zero, né, na época, 96. E aí a gente tinha um outro baterista, o Janison, e fizemos alguns testes com o Josimar, tava ali meio solto, de repente eu acho que tu fez um teste na Little Big, também, né, extinta Little Big. Foi Aí Foi depois... foi Eu limado? sabia dessa. Aí ele acabou vindo... a gente gostava muito da pegada, da bateria, ele é um cara que eu sempre falo, é muito técnico. E a gente tinha meio que um sonho que ele fosse nosso batera, o Edson e eu na época. O Alexandre tava mamando ainda, né, bebezinho. Eu usava fralda. É. Aí, não sei como surgiu, mano. Foi no Feijoca já, né? Foi, já O batera teve um problema, alguma coisa assim? Fala aí. tinha acontecido o primeiro Feijoca, né? É, Feijoca. E o Janison não ia poder. É, Festival Jovem da Canção. Uhum. Isso. Eu lembro disso. Aí eu tava na Pulso Zero, na verdade eu tinha saído da Pulso Zero, eu tava de bobeira. Tava meio solto, Foi. fazendo Aí teste. vocês chamaram eu pra fazer um teste, tudo. Foi lá na casa da Cora de Carvalho. É. Fui lá, eles botaram um teste mesmo. Olha aí. Toca aí. Foi, Aí tocaram lá, toquei junto, eles ficaram conversando, né? Foi? Eu não lembrava disso. A reunião do conselho. Olha pra como deliberar. foi traumático. Olha Na como verdade, foi eu acho que ele traumático. que tava testando a gente, viu, Luiz? Então eu acho que essa conversa tá ao contrário. Ficaram se Foi olhando, assim, traumático isso, conversando. A gente tava, cara, será que ele vai gostar? Será que ele gostou? Era essa a conversa, com certeza. Mas é engraçado, né? São experiências que a gente Fazer 30 anos, mano. 30 anos, pois é. São experiências Verdade. que a gente de repente participa e nunca entende como isso vai repercutir na tua vida toda, aonde né? isso vai levar, né? Então já tem 30 anos que a gente toca junto e ali foi uma família realmente. É. Quando a gente fala assim, poxa, a 18, acho que talvez todas as bandas possam falar a mesma coisa, mas a 18 realmente é uma família, né? É, cara. A gente se gosta muito mesmo, curte o filho dos outros. vai, É coisa de reúne família, a é família mesmo. é. É família mesmo, assim. Passa fim de ano junto, É. Natal, vai pra casa do outro, é um negócio... É muito legal. Se ajuda, briga. Família. Família, né? Verdade, é. Cachorro, gato, A gente galinho. parou de família, brigar mais quando o família, Alexandre chegou, porque o Alexandre é maior. É, ele é maior, a gente, peraí, ó, ele tá malhando, aí falou, não pode Aí, brigar mais, senão a gente vai levar porrada. Não, moleque? É isso mesmo. E quando a gente pensa em relacionado ao que escolher para tocar, o que a 1821 começou como, assim, em relação à música? Foi influenciada por que estilo, por que banda? Quem foi, assim... Quer falar, Dilma? Eu posso até, apesar de não estar no início, né, essa questão do nome da banda já entrega, né? É, Nasceu dentro ali do fã-clube da Legião, isso. né? Então, eu acho que esse rock brazuca, assim, anos 80, é A escola. o pilar da banda e continua sendo, né? Uhum. Mas, assim, eu acho que o que a gente... Quando eu entrei para a banda, foi um momento em que a banda estava querendo se voltar mais para o autoral, entendeu? Que era um sonho deles. Assim, não estou dizendo que não existia. Inclusive, pelo que tu me fala, quando Jesus assim, A gente começou começou com a autoral, tocar na verdade, com o irmão, já era nesse lance, brincando assim, um no violão, outro Fazendo batendo. música. Já tinha essa questão da criação. Mas a gente está falando aí de décadas atrás, no Amapá, né? Então não é que nem hoje, olha assim, o equipamento que você tem aqui, cara, você faz um disco, Tranquilo, bem Estamos- bom. Já Entendeu? fiz e estamos fazendo o próximo. né? É, Mas naquela época, para nós, a gente ainda era uma coisa assim muito distante, né? sim. E então, quando eu entrei, sei lá, uns 15 anos atrás, eu acho que estava nessa virada de ter home studio com qualidade legal e também vindo de uma cena que estava tentando impulsionar ali o autoral desde ali do início dos anos 2000, né? E é isso que a gente vem desde então virando cada vez mais para isso, entendendo a importância que é assim, eu acho que existe uma barreira ainda para pessoas entenderem, né, quando vão ver uma banda e querem que todas as bandas estejam tocando as músicas que escolheceram, sei lá. Há 30 anos atrás também, né? Não é nem a questão do tempo, mas parece que tem um bloqueio mental que não entende que aquelas bandas faziam o que a gente estava fazendo. que a gente está Exatamente, fazendo, né? exatamente. Então, assim, a gente está nessa batalha, a gente faz porque gosta, né? Basicamente. E pretende deixar faz pelo capricho de tentar deixar um trabalho bacana para a galera curtir. Legal, legal. E que
dentro da 18 ali, no primeiro núcleo, que era o Nego, o Edson, o Edson ele tem uma influência de música brasileira, MPB. Assim, tipo Lenin, Chico César, que tem essa pegada. Então a gente tentava fazer, né? Fazer junto. Até quando o Ale veio pra banda, eu falava assim, que ia combinar bem. Lembra que a gente conversava que não vai combinar, porque o Nego tem uma pegada brasileira. Chama Nego Edson. Perdão, o Edson. Não, mas é o apelido dele dentro de casa. Como é de casa, né? O Edson ele tem uma pegada assim, brasileira, né? E o Ale tem, o Alexandre Avelar, ele tem uma pegada mais técnica assim, de rock and roll mesmo. Então acho que seria uma fusão muito boa se acontecesse, mas não rolou. Não rolou. Acabou o Edson saindo. A ideia era essa. A ideia era essa. Em relação a isso, assim, eu acho bacana deixar também assim, comentado, é que a gente tem essa veia nacional. Porque foi a música que nos trouxe para cá, assim. Feijão, Titãs, Engenheiros, Paralamas, essa galera, entendeu? Que fez essa marca lá nos anos 80, principalmente. E que é o momento histórico que a gente estava ali na adolescência e era o que a gente ouvia. Eu também... Infância, bicho. Infância, é isso aí, desculpa. E aí, isso influenciou muito. Mas aí a gente sempre gostou muito de música boa dentro do nosso contexto. Por isso que o que o Gilman está falando em relação ao MPB, de modo geral, é verdade. Então, a gente conversou ainda agora, falando contigo, tu falou isso, desses conceitos, né, que já existem e tal. A gente meio que também trabalha lutando um pouco contra isso, porque a nossa música, a gente se identifica como progressivo. Mas, tecnicamente, cara, é uma mistura, assim, uma mistura de cada veia, de Amapá, de Brasil, de exterior, do que a gente ouve. Então, eu acho que a gente preza por isso, o Alexandre falou, de deixar uma parada de qualidade, que a pessoa usa, porra, cara, houve um capricho ali, houve uma dedicação, né? É uma música que a pessoa se dedica. A gente tá, por exemplo, esse novo álbum que a gente tá gravando agora, ele tem 3 anos já de produção. Então, assim, não tô criticando, tem gente que tem o talento de chegar e entrar no estúdio e gravar, e compor e gravar, beleza. Mas a gente tem uma dedicação, assim, um gasto de energia, um cuidado com a letra, pô, será que é essa palavra, será que é essa aqui, a vírgula, esse é o momento e tal. Meio que cada nota é pensada ali. Então, cada etapa precisa ser muito bem pensado, né? Até porque vocês vão imprimir a personalidade da banda, né? Isso aí. Eu acho que é uma das grandes preocupações de toda a banda, e somos milhões de bandas, Muitas, né? é cada uma deixar um DNA diferente, né? Deixar um selo, Marca, né? uma marca diferente ali, né? E eu acho que é o mais difícil de todos, porque agora esses dias eu estava assistindo um vídeo que tem um guitarrista que está sendo execrado, né? Que é o cara que... o italiano lá. Motura, eu acho. Que o cara toca demais, mas ele toca coisa dos outros. A gente Eu lembra até do... Eu adoro o vídeo dele, cara. Quando vi essa notícia, eu achei super esquisito. É muito esquisito, né? Mas acontece. Por quê? Porque existe um estigma com relação à propriedade intelectual. Eu acho que não existe. Eu acho que não existe. Eu acho que o que existe é... Você consegue... como é que eu posso dizer? Monetizar aquilo que é seu durante um certo período, cara. E se você... E angariar ali os seus seguidores, os seus fãs durante um período. Se a galera gosta de você, ela gosta de você. Mesmo que outro toque a mesma coisa que você está tocando... Eu digo isso porque esses dias agora eu estava ouvindo uma banda e eu não lembro mais o nome da banda. Estava indo em viagem com a minha esposa. Os caras estavam tocando Toto. Quando eu ouvi aquilo, eu não estava olhando para a tela do eu não estava ouvindo quem era o cara que estava tocando. E eu comecei a ouvir aquilo ali, cara, adoro essa música. Música maravilhosa, né? Eu acho que é África, né? África. E eu tava ali ouvindo. E aí, aí o cara deu um deslize na voz, eu olhei assim, não é o Toto. Eu disse, cara, essa banda é muito boa. Gostei demais dessa banda. Aí baixei ela na playlist, deixei lá. Mas eu não tenho o Toto lá. Olha só, né? Entendeu? Mas por que isso acontece? Porque os caras estão tocando uma música legal ali
e ao mesmo tempo eles estavam fazendo umas coisas ali um pouquinho diferentes, A marca deles, né? deixando a marca deles. Então a propriedade intelectual do Toto, ó, já foi. Não existe, cara. Não existe isso, sabe? Você consegue monetizar um tempo, mas no mundo que a gente tem hoje, eu lembro daquele filme, né, que o cara, que ninguém conhecia o Beatles, só ele, Ah, eu lembro. Yesterday, né? Yesterday. Filmaço. Interessante. E ali tá comprovado, né, que aí o que acontece? Você conta com a cobrança que é feita você mesmo, né? A tua consciência de dizer, pô, cara, tá bom, eu cheguei até aqui, mas tá valendo a pena ir mais à frente. Então, esse guitarrista aí, ele tava arrebentando com Fazendo aquilo, dele, fazendo dele lá. O que pegou mal para ele foi o fato dele não ter atribuído, né? créditos, Dar os créditos. Mas o cara, ele fazia, ele copiava e acrescentava coisas que os outros caras não estavam colocando lá. Então ele estava agregando. Eu acho que tem uma parada aí, Lúcio. É, Eu acho que a gente tem uma questão moral aí, meio que de senso comum. Por exemplo, usando o exemplo que tu falou, de uma banda consolidada como o Toto, né? Que é, enfim, dispensa comentários. Então, uma banda emergente copiando uma banda grande, a gente enxerga de um jeito. Quando a gente vê alguém que está fazendo sucesso, de certa forma explorando um iniciante, eu acho que isso causa uma revolta. Causa, né? Talvez até sem inconsciente, né? Eu acho que é nesse sentido. Pô, o cara tá bombando, mas aí, entre aspas, às custas do talento de outros. Eu acho que, nesse caso, assim, tem um pouquinho desse viés. Eu acho, né? É só uma observação. Porque as bandas grandes não tem jeito. Como é que vai controlar, né? Não tem como controlar. E tipo assim, e é uma coisa que não chega a prejudicá-las, né? Eles podem deixar de ganhar, mas tipo assim, não vão... Estão perdendo, né? Não dá pra dizer que estão perdendo. Eu penso, viu, Alexandre, para contribuir assim, não sei se tu concluiu. Pode ser. Eu queria contribuir assim. Eu acho que existe um aspecto filosófico que eu concordo muito contigo. Porque eu sempre tive uma visão, já falei isso pro Dima assim nas nossas conversas, que nós somos um meio. Eu falo assim, cara, isso aqui não é nosso. Eu falo isso. Não tô sendo assim, né, hipócrita aqui. Isso aqui não é nosso, mano. A gente é um meio pelo qual isso chegou ao mundo. Nosso trabalho, nossas letras, nossos arranjos. Ele tá aí porque a gente passou por nós. Mas a gente não é dono disso aqui. Então, é um aspecto filosófico. Eu realmente acredito nisso, entendeu? Agora, existe o aspecto, assim, jurídico legal mesmo, que é real. Sim. Entendeu? Aí eu concordo com o que o Alexandre tá falando. Tipo assim, eu não tô dizendo que eu tô lá e é cá, não. Só que assim, depende do ponto O equilíbrio, né? Se eu for falar de um modo filosófico, eu concordo plenamente. Pô, a música, ela é do mundo. A partir do momento que você jogou ela no mundo, ela não é mais tua. Mas no aspecto do direito real, assim, aí eu concordo plenamente, pô. Porque assim, o cara, ele tá monetizando bem, né? Ele tá, eu sigo ele, todo mundo aqui, de repente, até segue o cara. E hoje as plataformas pagam nesse sentido, né? Pela quantidade de view que o cara tem. E ele não teve aquela ideia. Ele pegou de alguém que eventualmente poderia estar tendo a compensação justa. Porque imagina tu tá fazendo teu trampo aqui há tantos anos, desde 2018, aí alguém pega esse teu programa, joga numa rede, bomba. O mesmo programa, a mesma linha de tal, sei lá, usa até o mesmo nome. Então, assim, existe... Não, cheguei, foi uma influência boa, o cara tá usando, tá ganhando. Tudo bem, filosoficamente dá pra eu entender. Agora, quando vai falar, pô, o cara trampou durante anos lá, 10 anos lá, e veio outro, pegou e ganhou dinheiro em cima. Aí a gente fica... meio doído, aí né? Pesa, entendeu, né? É meio doído, Eu acho que é nesse sentido aí. Vou falar pesar, nisso, né? pessoal. A partir de agosto desse ano, eu ainda vou falar aí para vocês, mas vai estar numa web TV aqui, o Fala Mais Toca. Bacana. Nos foi ofertado por um amigo aí de fora. E ele tem uma web TV e ele tá relançando agora em julho. E nós vamos ter as reedições, todas as reedições do Fala Mais Toca vão ficar passando lá na TV aos sábados às 20 horas. Às 20 horas, das 20 às 22 horas. A gente vai ter um horário lá. Mas depois eu vou colocar aí nas descrições dos vídeos, vou avisar para vocês aí. Mas é um projeto que a gente tem com o pessoal do Rio Grande do Norte já desde 2018 também.
que as músicas da banda LSD já tocam lá numa rádio que tem lá lá no Rio Grande do Norte. E aí ele expandiu para TV, Web TV, e agora vai começar a Web TV, e a gente vai estar por lá, transmitindo também a LL Garage Church, e também os Fala Mas Toca, e tudo que a gente for fazendo aqui no Amapá, relacionado à banda LSD, ao Fala Mas Toca, que é um programa que é oferecido pela banda LSD, também pela Garagem LL, a gente vai estar veiculando lá. Tudo que acontecer lá no nosso espaço, que agora a gente tem aquele espaço lá, né? A gente alugou um espaço lá, que é a sede dos escoteiros, lá do trem. Bacana. E a gente já está fazendo alguns eventos lá. Nós fizemos a Marcha dos Rebeldes lá no mês passado. Que legal. E aí a gente vai começar a fazer, né? Vamos ver até onde que vai isso aí. Bacana, parabéns. Toda coisa que vai acontecendo assim com a gente, eu fico que nem moleque, sabe? Volta a empolgação, né? Dá aquela empolgação que na verdade, eu já tive membros da banda aqui, que passaram por aqui e disseram assim, eu não tô mais no pique que o senhor tá, não. Da vibe, já, tá? E eu já tô aqui 30 anos, né, assim, nessa situação, mas eu gosto, até porque eu tenho um apoio familiar também hoje, né? Isso é importante. O que eu fiquei sozinho durante um tempo, aí depois veio meu filho, depois, na verdade, a minha esposa veio primeiro, que agora ela canta, aí veio meu filho, agora tá o outro filho no contrabaixo, aí a gente vai... Igual a banda FO. Tipo isso aí. Lembra? Eu lembro. Uma família Fruto das Oliveiras, né? Bacana. Que era uma banda de sei lá do que aquilo, que tocavam samba, Reggae, samba, funk. Tudo, né? tudo. E era banda com metaleira, percussão. Metaleira, eram mais umas 8 pessoas. Né? Tudo Tipo a irmão. Kadosh, Olha né? aí, Que a tudo Kadosh era irmão. grande também pra caramba. Legal, tá diferente. Mas, pessoal, a gente fala assim de música amapaense, né? O que eu fico triste com relação ainda à música nacional, voltando àquele assunto, Uhum. é que nós bebemos de uma fonte que não era não estava necessariamente pura, porque a questão da guerra que houve há décadas atrás com relação à guitarra elétrica, ela perdurou durante muito tempo, sabe? Passeata da guitarra elétrica contra a guitarra elétrica, toda aquela besteirada que eles tentaram impedir e não conseguiram, porque o futuro ele sempre chega, cara. Nós estamos aqui um tempão já tocando, mas eu estava até falando agora esses dias com o Ney, baixista, né? A gente vai tocar hoje, daqui a pouco, eu vou estar tocando lá na FAB, lá no festival que tem ao Som do Rio. E ele meio que... eu tô meio agoniado porque o menino lá, que é muito novo, tá fazendo a propaganda, eu não sei, não é do jeito que a gente faz. Eu disse, Ney, a gente tá velho já, cara. Esses moleques aí, eles sabem 10 vezes mais, eles sabem como tocar o outro moleque que tá lá do outro lado. A gente não sabe, entendeu? Eles sabem como fazer, a linguagem é deles. E eles tentaram impedir uma coisa, que foi a guitarra elétrica entrar na música, né? Mas que foi inevitável, e isso ocasionou um atraso para nós, cara, aqui no Brasil. Porque naquela época, década de 60, era difícil entrar um instrumento como uma guitarra aqui. Porque a gente tinha aqui tonante, década de 70 já, uma tonante, uma Jennifer, né, uma Janine, que ali capengando, que foram empresas que construíam violões. Estavam construindo violão para MPB. E os próprios técnicos ali que estavam gravando, a galera não tinha essa expertise, né, para guitarra. Então, a gente atrasou demais nessa questão. E aí, na década de 80, que é da onde nós aqui, a nossa geração já bebe, que é Legião Urbana, Capital, Paralamas, toda essa galera, eles queriam tocar pesado. Quando tu pega o Aborto Elétrico, que é o embrião do Legião, né? Você percebe ali que os caras estavam virando ali com tudo, fazendo um punk mesmo ali, Temos os né? drives lá, né?
Mas na hora do disco deles, as canções são bonitas? São. Falam com todo mundo? Falam. Mas cadê a presença peso, do peso ali que a gente quer ter hoje? Às vezes a gente não consegue, né? Então, essas influências, elas foram até certo ponto nossas, que nos captaram. Mas o que é que influencia cada um de vocês hoje? O que influencia o Josimar hoje? Quem foi que o Josimar ouviu que ele disse, pô, cara, é isso aí que eu quero. Quero ser baterista. Quero ser baterista, quero tocar esses negócios aí, desses tambor aí, pendurado. Já aproveitando a pergunta aí, já que fui citado, né? Nos altos. Nos altos. O lance da batera, cara, ele é muito antigo na minha família. Minha família é uma família musical. Lá dos 1800 e pouco, meu bisavô era trombonista. Meu avô era trombonista. Minha família é bem bacana, assim, a história. Aí foi por... Então é tu que é meio desviado, né? Porque isso todo mundo era de sopro e tu foi pra percussão. Então, a minha família, ela tem essa pegada de musical mesmo. Cantores, baixistas e tal, enfim. Bacana. E começou mesmo vendo o Del tocar. Na banda Shekinah, uma banda que tinha de Santana. E eu ia assistir o Del. Achava demais. Ficava olhando assim. Qualquer virada que o Del Cachimbo chapado. Qualquer virada que o Del É desse. pressão, toca com pressão mesmo. Qualquer coisa que ele fizesse, dizia, cara, um dia eu quero ser assim. E eu falo pra ele, aí, Del, cara, se não fosse por ti, mano. Primeiro batera da banda LSD. Olha aí, Sim. na moral. Aí eu fui, aí quando eu fui pra igreja, através do pastor Josiana, que é meu sobrinho, aí eu conheci a LSD, já era o Eudes, irmão do Del. Aí o Eudes é 2 anos, acho, mais velho do que eu dizia a mesma coisa, cara, preciso tocar esse instrumento. Então, as primeiras influências foram regionais, mesmo, foram locais, aqui foi o Del, foi o Eudes. Aí depois vai passando, foi o Zico, que toca samba. A gente vai tendo algumas experiências assim e você vai enriquecendo, né? De certa maneira, a sua experiência e até chegar nos grandes nomes consagrados mundialmente, né? Que é Dave Weckl, Danny Chandler, que é um cara bom também. E mais recentemente eu tenho conhecido umas pessoas, assim, bateristas de bandas de metal através do Ale. Eu só não sei o nome, como é o nome daquele lá? Que a gente tava escutando hoje o álbum. É o Portnoy que tá tocando com o vocalista, mas como é o nome do baterista lá, da banda dele? Mas é o Portnoy mesmo. Tá bom, então Na maioria dos projetos dele. Não, aquela banda que a gente assistiu, que a gente tem altos riffs bacanas. De metal? Sim. Lamb of God? Lembra? Lamb of God. Então, tem coisas muito bacanas. O Rush também, Neil Peart, né, cara? Que é outro cara que também a gente estuda, enfim. A gente vai aprendendo aos poucos, né? E hoje, como o Ale falou, no nosso tempo, essas eram as possibilidades de aprender assistindo aqui assim, e as pessoas eram praticamente o máximo que eu podia visualizar. Era o Del, era o Eudes, Coca, poxa. E hoje a gente olha assim, o menino de 16 anos tocando pra caramba. É impressionante. Menino de 12 tocando pra caramba. Hoje as informações estão mais próximas, né? Sim, mais fáceis. sim. Aí quando você joga de volta para o Amapá, você dilui as influências. Aí tem bastante, tem Paulinho, tem Ian, que inclusive a gente tem se aproximado dele aí para fazer um projeto junto. E é isso aí mesmo. São essas pessoas, e o Eto, e vai no Paulo, As referências boas. É só É por isso que o mais bom, cara. Pegou referências boas. a gente tenta aprender. Daqui pra cá, cara, mas assim, pra comentar. Quem não se apaixona pela bateria, mano, quando a gente vê, cara? Não sei. Eu acho todo que mundo se apaixona, mano. Eu sou um baterista frustrado e um guitarrista frustrado também. Mas ele é um pai orgulhoso de baterista. Minha filha já coloca pra tocar. Tua filha tá tocando? Legal. Tá tocando bem, tá pegando. Mariano, beijão. Novinha, 7 anos, cara. A gente fica impressionado como pega, né? O batera da minha banda começou com essa idade aí. É impressionante. Quando a gente mudou pra cá, eu fiquei sem baterista. Olha aí. Aí ele, pai, eu vou tocar. Eu nunca tinha visto ele na bateria. Ele nunca teve professor. Hoje ele toca com pedal duplo e tal. Aí eu, tá, meu filho, vai lá tocar.
Aí ele tocava, aí ele começava a tocar, aí às vezes ele errava a música, aí ele era um gordinho ainda pequeno, né? Tinha 8 anos, aí ele ficava chateado, assim. Aí eu olhava, eu tava bem tocando, eu olhava pra trás, mas ele já... Aí tá, vamos terminar. Aí quando eu terminava aqui de fazer o louvor, aí tinha lá pra trás, o que foi, meu filho? Eu errei. Aí ele ficava chateado, porque ele parava porque ele tinha errado. Aí eu errei a música. Tá, meu filho, vai aprendendo. E foi, cara. É isso aí. Tem aquele guitarrista, acho que é Pat Metheny, né? Ele tem uma entrevista, tem um show dele que ele fala uma coisa muito bacana. Ele fala que a perfeição musical, ela é um impossível para o ser humano, né? Sim. Por mais que você grave a música tudinho, aí ele fala, eu fico muito emocionado quando a gente erra, porque volta a minha mente que eu sou humano. E o humano, ele tem que errar para aperfeiçoar e tal. Aí fala assim, eu nunca saio para um show esperando que vai ser 100%. Eu também. Especialmente o meu. Eu faço desde as minhas palavras. Não, eu já ouvi um depoimento do Buddy Power, que era um grande violonista brasileiro, né? Sim. Acho que um dos maiores, mais renomados, até um período desse aí, né? E ele falando que, uma entrevista velha, antiga, que ele queria errar mesmo. Nas gravações dele, ele queria deixar um traço de ser humano ali, que era o erro, entendeu? E algumas coisas ele deixava trastejar, ele era proposital. Ele deixar trastejar, ele dar aquela corridinha, entendeu? Fazer aquela nota em coma ali, para as pessoas perceberem, para os próprios próximos músicos perceberem isso, entendeu? Que eles... Dá para alcançar isso aí, sim, ó. Pô, ele erra, então não tem problema, né? Então, para não tornar, talvez, o aprendizado do instrumento algo repressivo demais, assim, sabe? De um ponto que a pessoa... Né? Diferente dos chineses, né? Que tiver aqueles molequinhos de 4 anos lá... Meu Deus do céu. É impressionante isso. Eu queria fazer 2 comentários sobre o que tu falou, cara. Assim, antes de falar de baixo. Tu falou da guitarra e da resistência, né, cara? Assim, que a gente tem pela mudança, pelo novo, por aquilo que é estranho, né? O ser humano tem isso, né? A novidade é sempre algo que a gente tem uma reação, a princípio, negativa. E hoje a gente está vivendo um momento, em termos musicais, assim, surreal, com o lance da inteligência artificial fazendo música. Sim. Então é um novo momento. E eu queria juntar com o que tu tá dizendo da parte humana, assim, de tu deixar uma marca humana ali, que talvez isso seja a grande sacada, assim. A nossa banda, ela é uma banda perfeccionista, eu considero. Obviamente, a gente erra bastante, eu mais do que eles, mas isso eu acho que é uma coisa especial, entendeu? Assim, tipo assim, olha só, um cara lá atrás já pensava isso e a gente hoje está vivendo um momento que a música vai ficar perfeita. E talvez, aí eu vou deixar uma interrogação bem grande, talvez não agrade. Porque eu, por exemplo, eu ouço às vezes, assim, eu penso, pô, música... E realmente parece que não tem alma, não sei explicar, assim, a sensação é de que não tem alma. Não, eu vou te dizer o que é, não tem dinâmica. Até hoje, eu não escutei uma música dessa feita por inteligência artificial, que eu acho que é isso que ainda está faltando para ela. Vai aprender lá no A música ela é tão comprimida ali que tu perde muito de dinâmica ali. Tu perde, eu tô aperfeiçoando aqui, por exemplo, o espaço para gravar bandas como a de vocês em take 1, cara. Olha aí, ao vivo, entendeu? Né? Por quê? Porque quando tu vai para fora, para outros países, as bandas que a gente ouve aqui, eles não estão tudo separadinho. Ah, senta aqui, agora faz. Agora tu senta aqui e faz. Estão voltando. Não, cara, eles estão... Tem bandas que nunca abandonaram isso. Iron Maiden, do cara lá que era do Nirvana, né, o Foo Fighters, Adele, todos os grandes... Gosta da pressão ao vivo mesmo. Né? E os caras estão
Um dia desse eu tava ouvindo aquele que já foi guitarrista do Pink Floyd lá, o guitarrista lá, esqueci o nome dele. Dave Gilmour? O Gilmour. E ele tava, cara, eles estavam gravando, e o estúdio do tamanho do, sabe, imenso assim, mas todo mundo lá linkado e os caras estavam gravando ao vivão ali, Olha aí, entendeu? né? Por quê? Porque é diferente. É diferente, é. É diferente, entendeu? Um olhando no olho do outro, já ensaiaram pra caramba, Muito bem já ensaiado, sabe né? até a hora que vão errar junto Isso. e vai dar certo, entendeu? Antigamente era assim, em 2 canais, depois virou 4, depois virou 16, depois virou 24, É. entendeu? Mas a galera sempre quis fazer assim, todo mundo junto, e eu tô buscando isso, Interessante, né? cara. Então, Proposta bem. o próximo, a proposta aqui é o nosso próximo CD, que a gente deve fazer até o final do ano, ele vai ser, eu tirei um CD que estava pronto lá na internet, tirei de lá, não tem mais nada nosso lá. Agora na internet só tem 2 músicas nossas. E a gente vai regravar o vivão aqui, cara. Que legal. Todo mundo se olhando aqui e, entendeu? Se xingando no olhar aqui assim, e tocando, entendeu? A gente quer fazer isso porque eu vejo que, nesse caso, a inteligência artificial, ela tá fazendo músicas boas, cara, perfeito, tá Sim. fazendo música, só que perde um pouco dessa dinâmica, tu percebe, assim, que tá comprimido pra caramba, entendeu? E que tu já ouviu tu já ouviu 10 músicas e todas terem vozes diferentes? Não, a maioria deles, quando começa a cantar o cara, aí tu, mano, é o mesmo cara. É, assim, é um processo, né? Mas eu quero dizer assim, a gente vai ter essa resistência, que é natural de nós. Mas vai assim, chegar. Mas a evolução mano. A gente tava falando... A do melhor tecladista lá, coisa, como é o nome dele? pra mim, a melhor coisa é tu fazer assim, eu vou usar ela como uma Isso, é uma ferramenta. ferramenta, é. Que é o que Entendeu? eu ia falar, o tecladista do Dream Theater. É o Jordan Rudess. Cara, ele tá num nível assim que... Ele tá criando um clone dele, de inteligência, que o cara vai fazer reagir como ele. Como ele é um reage, negócio né? surreal, assim. E ele está ensinando. Ele tá ensinando a IA. Na verdade, quem está desenvolvendo mesmo são os cientistas Isso. de Stanford. E ele, no caso, procurou essa parceria porque, assim, a gente tenta, né, entender qual é a percepção de um cara desse que é um gênio da Ele música. é um gênio, Ele é realmente um gênio. E que eu acho que há determinadas coisas que para nós são muito difíceis, para eles são tediosas e triviais. Isso Então- esse é o conceito do gênio, né? E eu vi que ele mostrando, junto com o cientista nessa entrevista lá no podcast, que eles estão desenvolvendo já há vários meses. Então ele falou, bom, eu chamava de Baby Jordan e tal, agora ele já está adolescente, né? Justamente porque ele falou isso, que ele está programando para ter uma resposta em tempo real, é como se ele estivesse tocando com alguém. Uhum. E aí ele fala assim, vou colocar esse timbre aqui, aí ele vai e toca, sei lá, 8 compassos aqui e para. E ele já gravou horas e horas de conteúdo dele nos diversos estilos. Assim, a forma dele de tocar, vou tocar aqui uma coisa inspirada nos clássicos aqui, em Bach. Aí ele fica lá meia hora tocando em Bach, tá, sem parar. Para ensinar, né? E ele já fez isso em inúmeros estilos, né? É. Aí ele mostrou em tempo real lá. A inteligência respondendo, como se fosse uma jam. Aí o que acontece? Como ele está Veja dando a as evolução. informações ali, né? Então, tá chegando no nível dele. Pelo menos no nível de complexidade, do tipo de coisa que faria. Aham. E ele vai reagindo. Aí conforme ele reage, a inteligência Porque reage ele de demorou volta. 40 anos, o cara... Tá. Só que aí tu vê que ele tá, tipo assim, curtindo demais brincar com aquilo. Porque se ele for sentar com uma outra pessoa, cara, não é qualquer Não é a tecladista mesma que ia coisa. conseguir fazer isso com ele. Ele é- O cara ia ter um cagaço do caramba primeiro, né? É. Então, mas realmente tem horas que não fica tão legal, mas já é impressionante, assim, é assustador. Em relação a mim, assim, eu meio que contando, mas falando das influências, né, que foi o tema que tu puxou, assim, cara, eu me influenciei muito no Humberto Gessinger, do Engenheiro do Havaí, que é um cara que canta e toca baixo. Canta e toca. Porque o baixo caiu no meu colo por acidente. A 1821 ela tinha vocalista, eu era o vocalista sem instrumento. E a gente não tinha baixista aí, o Bill, que a gente comentou ainda agora, o Bill Vilhena,
fez um teste lá, mas ele não aprovou a banda. Ele que não aprovou a banda, né? Ele não curtiu muito baixo, acho que o lance dele é guitarra. Aí eu tinha que ensinar ele, não, é assim e tal, e fazia. Aí meu irmão falou, por que tu não fica logo com baixo? Aí eu ganhei esse baixo, vai fazer 30 anos também comigo. Caramba! Ah, é um Yamaha, né? E aí, mano, não soltei mais, assim. Mas pra mim, mano, na real, qualquer baixista é influência pra mim. Porque eu admiro muito o baixista que toca bem. Então eu gosto muito de ver. Os baixistas cristãos, assim, também me inspiram muito. Não tenho referência pra mencionar, mas eu ouço e falo, cara, isso aí tá muito bom. Aí quando vai pro rock internacional, do Dream Theater, o Gary Lee, do Rush, que é um cara que eu tenho, assim, uma admiração gigantesca. Billy Sheehan, Também Billy Sheehan. Eu tava vendo esses dias na internet, cara, como é que o cara envelhece com a qualidade de pegada daquela no baixo. Então, assim, mas basicamente, cara, tocou bom, tocou bem. O Dima me apresenta, me manda uma coisa. Porque hoje em dia a internet tem uma quantidade gigantesca de informação. São mais de 200 lançamentos dia, pô. 200 mil lançamentos dia no Spotify. Surreal. Tu é doido, é muita coisa. Eu consigo mencionar. Quando eu comecei, assim, era basicamente Humberto. Aí eu tinha um material do Celso Pixinga, que é um baixista renomado também. Eu já fui baixista também da banda. Tu foi baixista? Fui. Já te admiro, então. Eu já fui baixista da banda. Aí Já eu é peguei uma referência. aula do Celso Pixinga. Olha aí, mano. Mandaram o Eudes. Mano. O Eudes pegou uma fita daquela Sim. de... Era o Super Slap. Mano, Meu irmão, eu botei lá 5 minutos depois eu acho que descartei. não quero mais ser baixista. Não. Por quê? Porque Sabia brincar. a parte que ele ia te ensinar, o lento era rápido. Olha aí. Mesma coisa aconteceu no dia que eu assisti uma videoaula do Kiko Loureiro. Eu digo, não, meu irmão, não dá pra mim. Eu não nasci pra tocar instrumento nenhum, então. Porque quando eu entrei na LSD foi pra cantar, pô. O Adriano foi me buscar lá em casa, ele e o Eudes pra poder cantar. Não, tá pensando só num cantor, porque já era o Israel na guitarra Olha o nível. e o Adilson no baixo. Aí ficou um tempo o Dylan no sax e o Eudes na bateria. Aí teve uma época que ficou o Gerson também, que mora fora daqui, no teclado. E eu só ia lá cantar. Eu já sabia as músicas, aí eu ia lá e cantava as músicas. Aí a galera foi saindo, arranjou coisas boas pra fazer na vida. Aí foram saindo, ficou só eu e o Eudes um período. Aí eu dei uma parada, a gente deu uma parada. Mas o meu primeiro foi contrabaixo, cara. E quando o Adilson deu um tempo, aí eu tive que ir pro baixo. Aí eu fiquei no baixo um tempão. Pois é. Bom, né? Baixo é um instrumento fácil de começar, Tá. difícil de continuar, né? Tá. Tá tocando aí? muito Eu não sei, a última vez que eu encontrei com ele, ele tá na Divicom. A última vez que eu encontrei com ele trabalha lá, na Divicom. Mas parece que ele deu uma parada, ele só quer saber de correr e tal. Tá noutra vibe, né? Mas isso é engraçado. O Josian, ele tinha uma lanchonete ali, só mudando de assunto. Reunião aí de 30 anos atrás. 30 anos. Ele tinha uma Pode lanchonete pedir aí. no canto do São Camilo, né? Aí eu Sim. ia falar com ele. Aí uma vez, o Adilson pediu um lanche lá, aí eu ia levando o lanche. Só que nessa levada, era moleque, né? Levada assim, caiu um pedaço um pedaço do sei lá do que era, eu peguei e coloquei na boca, né? Aí fui entregar pra ele, aí ele falou, José, vem cá, cadê a calabresa? Até hoje, quando ele me conta, e aí, cadê a calabresa? Até hoje ele me chama de Lúcio Russo, porque eu cantava Catedral, e Catedral era parecido com Legião, aí a gente cantava, tocava muito. Aí ele dizia, lá vem o Lúcio Russo. Legal. Mas Mas é assim por aí, mesmo. mano. Aí, então é isso. Aí, depois que o Ale entrou na banda também, a gente teve um salto aí técnico, porque o Ale é um cara mais técnico do que o Dima, até que é muito técnico. Aí, Então quer dizer que o ruim da banda é você. eu tô entre... É o cara que faz a banda tropeçar. Dando moral aqui, vamos lá, vocês estão indo bem. É por aí. E aí, Alexandre? Cara, é Agora vamos falar de música, vai lá. É curioso essa questão, né, que eles falam Influência, né? dessa característica, né, não sei o que, técnico. Eu acho que isso já é mais recente na minha vida até. E eu acho que, de certa forma, isso foi positivo. Porque eu comecei a gostar do rock quando criança. Não tenho, assim, músicos na família, mas eu tenho um tio
que curte muito, assim, o rock, principalmente Beatles, aquelas coisas ali dos anos 60, 70. Então, eu nasci e morei até os 9 anos em Brasília. Então, só tinha contato com a minha família que é aqui do norte, assim, esporadicamente. Aí sempre que a gente vinha, né, meu tio estava escutando algum disco e tal, aí eu comecei a ficar ligado nisso com uns 6 anos, acho, 5, 6 anos. Comecei a curtir. Eu nem lembro exatamente. O que me marcou foi que eu acho que eu tinha uns 7 anos, ele estava em Brasília e ele mandou para mim lá dois LPs. Uhum. Um era uma coletânea do Elvis Presley e outra era uma coletânea de rock anos 50, geral. Cara, pelo que eu me lembro, eu só ouvi aquilo até, sei lá, até os 9 anos da gente sair de lá. E aí me vem algumas lembranças, deu assim, sabe, pegar uma vassoura e fingir que tá tocando guitarra. E não é uma coisa muito clara assim, mas eu fico às vezes tentando buscar. E foi daí. O que eu quero dizer? É que o meu embrião musical, ele é muito da canção, né? Já é uma análise que eu faço hoje em dia. Né? Diferente de outros músicos que vêm muito da música, da técnica, do instrumento. Eles são muito apaixonados, às vezes, pelo instrumento, pela busca da perfeição musical. E eu acho que em tese, essa tecnicidade que eu supostamente tenho é mais assim uma questão da minha personalidade, eu acho. Sim, é verdade. De ser toque, sabe? Vai fazer alguma coisa, tipo, vou lavar uma louça, cara, eu odeio lavar louça. Porque se eu começar, eu não vou conseguir deixar nenhuma gordurinha, eu vou ficar lá um tempão. Então, eu acho que é mais essa característica que acabou respingando na música. Mas eu tenho muito mais aquela pegada, né, de banda, de valorizar essa questão do conjunto, né? E da energia, da mensagem, e que é o mais difícil. E isso que é muito... Eu observo que tem muita gente, muito músico, que tem dificuldade de aceitar, porque é inquestionável. E ele fica ali sofrendo com aquilo. Poxa, mas eu toco muito mais que aquele cara. Uhum. Né? Por que ele, entre aspas, chegou aconteceu lá e eu não? Uhum. E é porque tem algumas coisas também inexplicáveis, eu acho, na música, nessa comunicação. A arte, né? de modo geral. A arte, de modo geral, sim. E o músico, eu vejo que é um artista que tem mais dificuldade de entender isso aí, né? Então, a gente vai navegando nisso aí. Aí, beleza. Aí passei alguns anos ali na infância só com aqueles 2 discos. E eu já fui, assim, conseguir ir atrás de outras coisas realmente ativamente já quando estava no início da adolescência, né? E internet, começando a internet, ou ainda não? Ainda sem internet. Ainda sem internet. Era mais a galera que tinha CDs, assim, tava na transição ali para CD. Aí quando o colega da escola tinha um disco meio, porra, era o máximo, top, entendeu? Porra, né? A gente vinha do Walkman, pirentinho, aí já comecei a curtir o grunge, principalmente, né? Assim, fui bastante influenciado, assim, pelo Nirvana, por aquela questão da atitude toda, ainda sem tocar, até então, né? Só na vassoura, né? Só na vassoura. Só na vassoura. E aí, deixa eu me localizar aqui. Eu lembro que tu disse que chegou aí no show da 1821, alguma coisa assim, tu me comentou uma vez. Mas eu tô falando aqui, ainda não estava aqui, meados de 90, tava morando em Belém. Entendi. Aí vem aquele combo da adolescência, né? Sim. Deixar o cabelo crescer, começar a tocar violão, guitarra, andar de skate, né? Aí com o skate eu já comecei a curtir mais o hardcore, né? Só que eu já curti algumas coisas mais clássicas, assim, o Pink Floyd para mim até hoje é muito querido, né? Assim, outras coisas clássicas, Led Zeppelin, algumas coisas do Led. E aí ficava aquela coisa, né? Eu ficava, enfim, aqui, porra, mas eu curto Pink Floyd, eu curto hardcore californiano. Eu mesmo não conseguia processar isso, porque tem as tribos, né? E tem toda aquela separação. Né? Mas só com o tempo que eu fui desencanando. Né? Aí, mas quando eu vim para cá,
que eu comecei realmente a querer tocar algo mais técnico, né? Que tive a banda Dream Theater Cover com o Eto, que foi mencionado agora, inclusive a gente está retornando agora Depois de gravar o disco. quase 20 anos parado. Aí é porque, assim, é uma pira tocar, né? É uma outra viagem. E eu me tornei muito fã dessa banda também. Mas, assim, vim misturando com muita coisa pelo caminho. Eu tenho muita lembrança, assim, eu gosto muito do ritmo, da questão latina. E curioso isso, porque também era algo que eu não externava e, tipo assim, não era algo que eu discutia. Mas eu vejo que meu pai fazia dança de salão, curtia muito. E eu acho que é aquilo de estar ouvindo a salsa, o foxtrot, aquela coisa rítmica ficou comigo, sabe? Né? E a gente ouvia, assim, as coisas da rádio, né? O rock brasileiro, a MPB. Mas, assim, musicalmente, eu acho que nos últimos anos que eu vi, realmente caía minha ficha, cara. O quanto é, assim, maravilhosa a música brasileira e tenho buscado, assim, cada vez mais nesse sentido, para enriquecer. Muito embora a pira nossa, entre aspas, seja o rock, né? Mas, assim, eu acho muito bacana essa... É muito rico, né? Muito rico. Nossa cultura é muito rica. E a pegada é essa aí, né? Eu acho que o grande lance é essa mensagem, é tu ter essa comunicação, né? Assim, Pode crer. Não precisa ter muito... O pessoal às vezes se prende muito conceito e tal, muita polidez e não é por aí, cara. Eu acho que é muito mais forte que isso, assim, o que a gente tem que fazer. Bacana. Pode crer. E a 1821, então, tá buscando um próximo CD já. Vai ser CD ou vai ser o EP? É um EP, eu acho. É um EP, né? Eu não sei bem esses títulos, De qualquer forma, nem dá pra chamar de CD, porque a gente não vai fazer o físico. O nosso disco anterior, ele tem um CD, a gente fez até LP, né? Mas esqueci, mano. Fiquem sabendo que o CD tá voltando, cara. Eu vi aí, O CD tá voltando. Eu coleciono CD e LP, então eu tenho acompanhado. Eu me arrependo muito de muitos CDs que eu me desfiz, mas o CD tá voltando. Tá voltando. Eu já tenho até um toca-CD lá dentro para quando realmente voltar aí. Mas tem muita gente já voltando a fazer. Né? Tem um pessoal aqui no Brasil que já está pensando também. Vou te trazer um CD nosso, tá aí, para deixar Beleza. Contigo, ó, o pessoal deixa aqui, ó, coloca ali na parede, né? Fica à exposição aí para quem quiser. Ele tem um cartaz, tu pode pôr aí. Beleza. A gente vai pendurando aqui tudo que o pessoal vai trazendo. Hoje trouxeram da LBR para mim, sou da Renovo. Deixaram ali, eu vou deixando. Legal. Tem o da Nova Ordem, tem da Estéreo, Senhor Caos, da extinta Profética, tá tudo aí. E a gente... O Michel tá cantando com vocês, né? O Michel agora tá com a gente, né? Abração aí, Michel, parceiro das antigas aí da movimento. E mas quais então, são, assim, as próximas... A gente teve esse trabalho, são 7 músicas, o disco chama Ceticismo, com S. E essas músicas, na verdade, ela é com um compilado de toda a história até então. O disco já tem, sei lá, 7 anos, né? Ele já tem 7 anos, é esse processo para um novo álbum agora. Um disco que a gente tem um carinho muito grande, mas ele foi nesse momento de transição. O Alexandre estava entrando na banda, na verdade tinha entrado já, mas a gente demorou um pouco a gravar. E teve as influências dele, mas as músicas já existiam, né? E agora não, a gente está, até pela maturidade, a gente está fazendo um processo que eu estou muito empolgado, como tu falando agora, sabe? Aquela energia voltou, porque é uma coisa nova, uma novidade, que é a forma de fazer. Porque a gente trazia geralmente pedaços e juntava aqui num bolo. Agora não. A gente está misturando, batendo tudo junto, cada um contribuindo com a sua parte. E tem sido uma experiência assim muito nova para mim, como músico, como irmão aqui dos meus irmãos aqui. Assim, tem sido muito bacana. A gente se reúne semanalmente, 2 vezes quando dá, ou pelo menos uma vez semanalmente, para estar trabalhando esse disco, esse álbum novo, que assim, que está sendo tudo muito como eu estou dizendo assim, algo realmente novo, essa experiência de trabalhar junto, sabe? Desde a letra, de cada nota, de harmonia, de melodia, essa aqui não vai para cima, não vai para baixo. Então é um processo diferente, cara. Eu acho que os meninos estão na mesma vibe.
E eu tô mais empolgado do que eles, eu fico cobrando ali, mas mas é realmente uma experiência que tem sido muito gratificante na fase da vida que eu tô, né? Pai de família, eles também, cada um cuidando das nossas afazeres, porque a gente não vive da música, infelizmente. Seria algo que a gente gostaria de viver bem, mas a vida nos trouxe para cá para fazer isso por prazer, que é o que a gente faz com muito prazer. Então, acho que até a expectativa é em setembro tá lançando aí, se Deus quiser. Até Deus setembro quiser. lançar. E redes sociais? Ah, quer falar aí? Não, tem um Luciano? diferencial desse trabalho, porque junto com isso aí tem todo um conceito, né? Apesar de hoje a gente estar nessa realidade dos streams em que poucas pessoas curtem a música do jeito que a gente cresceu curtindo, que Degustando a música. degustando ali o disco, curtindo o encarte, a sequência das músicas, tentando entender a letra ali, né, todo o trabalho como um todo. Ainda assim, a gente pensou esse trabalho dessa maneira, né? Ele é um álbum conceito, ele é só uma história. Só uma história, né? isso, Bacana isso. Vai ter algumas faixas, a gente está esperando muito embora tenha uma ideia ali que permeie o trabalho anterior, né, ele ainda tem essa característica de compilação por ser entre aspas, o resumo de uma história muito longa, né? Então esse disco agora ele é mais maduro nesse sentido, e também que a gente trabalhou uma coisa do zero já com as ideias de todos. Então acho que ele fica muito conciso e vai ter uma força grande nesse sentido, né? E tem sido muito bacana realmente esse processo. E voltando à questão do pessoal que também que às vezes diz assim, pô, a gente tá um tempão trabalhando, a música é expressão espontânea e tal, mas tu vai ver aquela banda punk, aquela banda grunge que tu curtia, os caras ensaiavam, sei lá, 40 horas por semana. É um negócio surreal. Ah, parece que ele toca mal, tá não sei o quê. Mano, o cara sentava, escrevia, ficava ali no expediente a semana toda refinando, porque tocando tu tá refinando aquilo. Exatamente. E o cara pensa que é só chegar lá e tocar de qualquer jeito e ele vai ser o Kurt Cobain ou quem seja. Só para dar um exemplo, isso aí, tem uma banda que eu acho muito bacana, é uma banda chamada Gogol Bordello. Ela é uma banda multiétnica. Uhum. O vocalista é da Romênia, cigano, aí tem o pessoal que é russo, o pessoal daqui da Colômbia, é bacana. Tu assistindo o show deles, eles tocaram no Rock in Rio com o Neguinho. Tu pensa que é uma bagunça, sabe? Mas é uma coisa muito legal, assim. E eles foram no Jô Soares. Então ele falando totalmente diferente do que a gente imagina. Aí o Jô perguntou assim, mas e aí, como é que é o show? Ele falou, não, a única coisa que eu não gosto é, tipo assim, improviso de jazz. Não é esse o termo técnico, o termo que ele usa. Mas ele fala assim, eu não gosto nada de improviso. Tudo que a gente faz lá é do jeito que o Alexandre falou. É programado. É programado. Apesar de a banda mostrar que é uma coisa mais livre e tal, e fala, não, tudo é sincado, tudo é direitinho. Igual o show do Lenin que nós fomos assistir, né? Um show limpo, show redondinho. 3 pessoas, o Lenin, o filho e o baterista lá. Show limpão, muito bonito. Foi muito bom esse show. A tendência é a gente ir amadurecendo esse tipo de conceito, né? Então, Dedicação, né, cara? a dedicação. Eu lembro de do Angus, né? Que ele é do AC/DC, né? Eles ensaiavam todo dia, cara. 12 horas. É por isso que essa galera antiga brigava tanto. Mas por quê? Hoje a gente faz família, vira família, agora fazendo se ver. Porque a questão toda é que não é uma questão de a perfeição, é a personalidade da banda. Pode crer, resumiu bem. É a sonoridade da banda, entendeu? Que para uns pode parecer... Eu vou falar aqui de um grande amigo, que, aliás, os dois devem estar aí. Sempre estão, né? O Patrick e o Ílamo. São 2 pessoas muito queridas, amo demais esses 2. E a primeira vez que eu vi a Estéreo Vitrola tocando, eu sentei. Primeira vez que eu vi foi em algum lugar aí, eu acho que foi num Subcultura, e eu parei assim, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo aqui, bicho.
tentar entender, porque é uma música, também é uma música conceitual, É conceitual, né? entendeu? Se a gente fosse transportar isso para pintura, seria aquela pintura que o cara faz pela necessidade de pintar, mas que as pessoas iam chegar na frente e fazer assim. Tem uma abstração ali, né? Entendeu? Tem aquela abstração. O cara vai ficar assim. Deixa eu tentar entender o que esse cara quer dizer com isso aqui, sabe? Uma arte conceitual. E quando eles vieram no Fala Mais Toca a primeira vez, eles já vieram 3 vezes, eu acho, aqui no Fala Mais Toca. A primeira vez que eles vieram, e eu já tinha parado para analisar aquilo ali, cara. Foi quando eu comecei a curtir. Pode crer. Eu digo, olha só, cara, é muito bacana que esses caras fazem. Aí eu sempre perguntando para ele, né? Mas isso daí parece aquela máquina de radiologia, Os pô. ruídos lá que ele coloca. E disse, mas é isso mesmo, é uma máquina de ressonância. Pode crer. Pode crer, entendi. Então a gente vai aprendendo isso e às vezes parece que não tem nada a ver, mas os caras ensaiam direto, né? É ruído aleatório, não. E isso é um conceito americano, que cara. seja a banda, inclusive, mais regular daqui. Os Sejam caras eles. são- Isso é um conceito americano. Tudo que você faça no ensaio, só aquilo que você vai fazer no show. E aí, um dia antes deles partirem pra turnê, eles fazem um ensaio técnico, que lá vai estar o cara que vai viajar da iluminação, junto, o cara do técnico de som, além dos holds, vai estar todo mundo lá e tudo que vai acontecer naquele momento do show foi ensaiado. Até se tu for de um show pro outro, eles mudam o nome da cidade, mas o cantor, a cantora vai falar a mesma coisa que ele falou lá. É isso aí. Eles entregam o Amamos mesmo- você, não sei, fulano de tal. Amamos você, cidade de tal. É a mesma coisa, na mesma hora, né? E Eles dá mais transformam o show em um produto pronto. em um né? produto pronto, que a pessoa vai chegar ali e vai... eu também acho isso maravilhoso. Eu tento imprimir isso aqui dentro da banda aqui que a gente está fazendo. O trabalho que a gente faz aqui também é tentar fazer isso, que eu acho que é muito legal, cara. É muito legal. Assim, tem lugares que a gente vai poder ver a 1821 nos próximos meses. Vocês estão em editais, já passou? O que pode... A 18 participa de um coletivo de bandas autorais, que é o Pulso Norte. Um abraço pra galera aí que tá assistindo, com certeza. São muitas bandas, acho que já tá com 15 bandas, estamos aí agregando mais e mais. A Estéreo Vitrola é uma que entrou mais recentemente. Inclusive, todo mundo, claro, aprovou, mas eu tenho assim, o orgulho de dizer que eu fiz questão de convidá-los. A gente tem o Ozzy, que tu conhece, da Tia Biló. Ele faz essa ponte com as pessoas que a gente conhece. E a gente fez uma reunião e falou, cara, é importante a Estéreo Vitrola estar nesse coletivo, porque eles sempre tiveram essa bandeira autoral aqui. Assim, é inegável. Enquanto a gente vê, assim, eu não tenho críticas, cada um sabe exatamente o que está fazendo. A galera que vai para gig, né, que chama, vai tocar na noite para fazer o seu ganha-pão, né? Perfeito, é isso aí mesmo. Mas eles realmente são assim, aqueles caras que estão ali na resistência, né? Sempre. Obviamente tem outros, eu não quero desmerecer ninguém, mas a gente achou muito importante, convidamos a Estéreo Vitrola, e eles estão no coletivo já há alguns dias. E a gente vai tocar agora dia 10 em Santana, no Pulso Norte Santana. E a gente faz, junto com esse coletivo, alguns eventos para o interior do estado. Vamos para Tartarugalzinho, tem outro para Ferreira Gomes que a gente está combinando. Temos um festival anual que é o Poro Rock, que também é do coletivo. Então, o nosso rock autoral, a gente tem focado nisso. A gente recebe muito convite, galera, se quiser falar, fica à vontade, eu não perco, eu falo muito. A gente recebe muito convite para fazer especiais, Região, Engenheiro do Havaí, que a gente sempre faz com muito primor também, com a mesma dedicação, mas a gente fechou todas as agendas de cover, para se dedicar nesse disco, como eu te falei, né? A gente está há um tempo e esse ano a gente resolveu que ia vai realmente terminar fazer, o disco. E já está tudo alinhado, já estamos vai ser lá no IAN, inclusive, já agendamos, já estamos com tudo acertado, contratado. Então,
basicamente nesses momentos junto com o coletivo. A gente não tem nenhum show sem o coletivo no momento. Maravilha. A gente manda Ok. aí um abraço para todas as bandas. A gente pra caramba não vou mencionar não, mas Não, tá certo. É porque essa foi uma situação que se colocou sobre nós, essa questão, foi um pouco mencionada da dedicação, família e tal. Então, a gente não tem a conjuntura, não tem nem a conjuntura de estar como esses ídolos que você mencionou há pouco. A gente não tem como estar ensaiando 6 horas por dia que seja. Então, o tempo que a gente tem junto é precioso. isso. Aí, cara, a gente já sabe, porque os nossos especiais a gente faz quando faz com muito carinho mesmo, né? E isso é muito reconhecido pelo público e por quem acaba nos contratando. Ou seja, né? vocês resolveram ter aqui o foco direcionado Pro para- material, né? para Na verdade, o CD agora. Sempre foi o foco na autoral. Eventualmente a gente parava isso para fazer um especial. Aqui é Uhum. lá, né? Porque a gente fala, parece que a gente fez um monte, Não, mas sei lá, são 3 ou 4, É. 5, vamos É. dizer. Uhum. Né? Só que ele, entre aspas, gasta um tempo, né? Aí a gente falou, cara, a gente fez um último acústico lá no Amapabia, que foi lindo. Muito bonito. E, poxa, né, a gente pede até desculpa, porque a gente conversa sempre lá com o proprietário, pô, bora fazer. E a gente todo tempo negando, né? Então tá aqui, ó, a gente tá provando que não é mentira nossa, não é que a gente não queira fazer. Mano. É porque A realmente gente fala, cara, Esse- não é esse- mentira. e o trabalho autoral dessa forma, ele é aquele trabalho do artesão, de estar refinando. O cara que está ali lascando a sua escultura, o cara não vai chegar martelando, ele vai refinar, ele vai olhar, aí ele vai tirar uma Isso, coisa. Aí mais da ou vez menos que ele assim. tirou aqui, ele vai ter que esculpir ali o outro lado para ficar proporcional. Então, o trabalho da música tem Uhum. também, né? Essa característica que é o que a gente tem feito. E, além disso, a gente pretende lançar já audiovisualmente esse trabalho, Legal. É outro trampo. né? Que também já envolve uma pré-produção muito Sim, sim. maior, mas é Maior. uma parada que a gente curte muito. Assim, né? Bacana. O importante é estar feliz É. fazendo música. É isso aí. Pessoal, redes sociais aí da banda. 1821, arroba 1821, 18 por extenso, 21 numeral. Tudo junto. Tem canal no YouTube também. YouTube, Face, Instagram, É todos os- Deezer, Spotify, tudo 1821. Tudo mesmo 1821. nome. Então, galera, agora a gente vai dar aquela pausa, né? Nós já estamos aqui há quase 1 hora conversando. E aí, espero que vocês ainda estejam por aí, não estou olhando no chat, mas vão comentando aí aquilo que vocês quiserem, vão colocando aí no chat. Se inscrevam no canal, peço a vocês que compartilhem também. Nós queremos chegar a 1.000 inscritos esse ano no nosso canal e nós contamos com você. Essa é uma vitrine para a música amapaiense e para a música, de modo geral, autoral, ok? A gente não abriu ainda até para bandas de pessoas queridas aqui da nossa cidade, porque vão derrubar o nosso canal. Então, não adianta a gente colocar música de outras pessoas aqui, verdade. não autorais, porque a gente não quer levar strike, não quer ter problema com isso. Pelo contrário, a gente quer que cada vez mais a música autoral, ela alcance e seja valorizada, Perfeito. né? Assim como a gente já conversou aqui, as bandas que você escuta hoje, que são consagradas, elas também precisaram de um espaço para poder alcançar o estrelato, né? O sucesso. Não é necessariamente a nossa vontade o sucesso pelo sucesso. O que a gente quer é ter visibilidade, que as pessoas escutem, quanto mais pessoas, melhor, escutem a nossa música e curtam aquilo que a gente está fazendo e, quem sabe, né, seja o pontapé inicial para que novos músicos apareçam É isso aí. e façam aquilo que a gente está fazendo hoje. Então, galera, estamos passando agora do papo para a música. Então, segura aí, vai entrar a vinheta agora, tá? Vocês querem ainda falar Só alguma coisa? Agradecer, né? Pois é. Pelo espaço aí, que realmente é um espaço importante. As bandas precisam desse apoio, que é um apoio
muito importante, já falei, né? Que nós temos uma trava aqui. Vai reclamar. Nós temos uma trava no Amapá. Existem umas pessoas que já conseguiram e existe, sei lá, eu penso que elas não querem que as outras cheguem. Então, quanto mais recursos nós tivermos, igual como o teu aqui, de chegar até as pessoas, melhor. Então, o espaço é muito, muito bom. O ambiente do estúdio é legal pra caramba, a gente já comentou sobre isso. E agradecer mesmo, tá bom? Beleza. É isso aí. Perfeito, tamo junto. Obrigado, aí. cara. Obrigado pelo convite e parabéns por tudo que tem feito aí pelo Rock Amapaense. Tá bom. Pô, é isso que eu ia falar, bicho. Pô, A minha parte, quer dizer, É a parte da apresentação. Eu quero... acho que é o reforço, momento Maguila, né? Eu vou mandar um abraço para minha esposa, Ô, Marilena Gibson, Mari Gibson, ela não gosta olha muito que aí, eu... Gibson. Mari Gibson, guitarrista, casou com uma mulher que tem Pois o é, nome de guitarra, eu ia né? Tem um nome comentar. de fábrica de guitarra, né? Tô abençoado, não tô? quer arranjar uma briga, diz que tu prefere a Fender. Aí E vai acabar. a gente tem feito tudo junto com relação a tudo isso aqui, né? Muito bom, parabéns. Ela apoia muito isso aqui. Eu não posso deixar de agradecer a ela. Como ela diz lá, que às vezes as pessoas mandam mensagem e ela responde, né? Perguntando por mim. Ela diz, ele tá lá no mundo dele lá. Que ela deixou construir e ela me ajudou muito, Muito bom. né? E hoje é a cantora da nossa banda e, sei lá, muita força que ela vem da parte dela, assim, sabe? Pra gente dar continuidade. Então, um abraço a toda a galera da banda, um abraço a todos vocês que estão aí, que eu já estou me despedindo aqui também, pedindo mais uma vez a você que curta, compartilhe, né, essa live e dê uma olhada na nossa playlist lá. Nós temos aqui diversas bandas, banda de São Paulo, temos, e aí tem 2 bandas de São Paulo aqui, 3 bandas de São Paulo, Ziv, Core, Smones e Antidemon. O resto são bandas aqui do Amapá, por enquanto, mas curte porque tem muito som bacana, são todos autorais, né? Então tá todo mundo lá numa playlist aqui no nosso canal que você pode curtir. Hoje nós temos a 1821. No mês passado nós tivemos a Degrau Norte, Tia Biló, que já tinha vindo outras vezes, né? Estéreo Vitrola, Senhor Caos, Johnny Bigode. Tem muita banda, gente. Tem muita Nova banda. Ordem veio, Nova Ordem. A Nova Ordem já veio 2 vezes aqui. E o pessoal né? do coletivo tá vindo, né, cara? Tu É. fez essa parceria com a gente aí, muito O bacana. Ozzy me chamou e a gente foi conversar lá e aí o pessoal do Pulso Norte está vindo aqui. Até o final do ano nós vamos ter o Pulso Norte. Nós só vamos abrir aqui para uma outra banda para tocar no nosso lugar, no caso. Que nós estávamos para setembro, eu acho. E eu ainda nem falei com essa banda, mas eu espero que eles aceitem, né? Que há um tempo atrás eles entraram em contato comigo, pediram, e aí ainda não tinha dado... É uma vez por mês, Pois né? né? Então aí fica difícil. São 11 apresentações, mais ou menos, durante o ano, porque em julho eu tiro férias, e aí a gente volta, Pra né? encaixar não é tão fácil. Para assim, poder vamos falhar. encaixar, né? E graças a Deus tem bastante banda. Que bom, cara. muito Bastante obrigado. banda. Tamo junto. A Brenda Zenin também teve aqui, Pô, aê, Brenda. né? A Brenda Também teve é do aqui coletivo. também. Gosto demais do som Muito dela, bom. gosto demais da Eu Brenda. assisti no dia. Ela tava- sabe que eu fiquei cercando ela acho que uns 2 anos que eu já venho assim, vamos lá, Brenda, vamos lá. Que bom. Não, porque tem a banda e tal, não dá. Aí deu certo, graças a Deus, mas deu muito legal. Eu quero fazer só o reforço do agradecimento e dos parabéns aí pelo seu trabalho aqui no Fala Mais Toca e na sua banda, etc. E fazer um apelo para a galera. Gente, o autoral, ele é uma construção de cena. Não adianta vir aqui o artista, o Lúcio, e fazer todo esse trabalho. Você que curte, está assistindo, vai lá, bota na sua playlist do Spotify. Quando puder, compra um disco, compra a blusa da banda.
né? Você vai trabalhar, você pode ir com uma blusa mais coisa, bota a blusa da banda. Divulga, né? Divulga. Vai fazer uma festa lá na sua casa, do filho, primo, tio, papagaio. Bota umas músicas lá de uma banda local para tocar. É isso aí. Entendeu? Alguém vai ouvir aquilo ali. A gente tem que inserir isso no nosso cotidiano, né? Tem que normalizar. Normalizar o consumo da arte local. E eu acredito que é assim, uma coisa muito mais leve dessa maneira que vai fazer ela fluir. Com certeza. Então é isso aí, galera. Valeu. Fica aí. Não sai daí. Pessoal da saúde fala. O ritmo do batimento. Essa chama Subcontrole. Boa hora pra arrumar. Vai. Essa aqui chama Subcontrole.
aqui no cabo na hora. Olha, vamos pra segunda. Cara, é o Jack aqui, com certeza. Deixa eu dar um. Jack Tequila. É. Vamos ver se melhorou. Melhorou. Foi, vamos de? Sentido?
Olha, todas essas canções estão disponíveis no streaming aí, Spotify, Deezer, YouTube, enfim, onde tiver música a gente está lá, tá bom? 7 cisma, 18, 21, 18 por extenso, 21 numeral. A gente vai de... Essa canção chama O Fim do Ser.
frio, né? Um mês desses também tô rolando Tem aqui. um rock. Quer mudar só Diminui, né? pegou? Não. Aí foi. Vai mudar o 25. Fala pro pessoal aí. Bota pra baixo, mano. Vai pra ali. Saiu dessa mão, foi pra essa. Melhorou. Sente duas. Tenho tanto a dizer, mas as palavras não me vêm. Tenho ido atrás delas, como quem busca água para de viver a morte da fome de ninguém. Porque não tenho tanto a dizer, as palavras não me vêm. Tenho ido atrás delas, como quem busca água para de viver a morte da fome de ninguém. Valeu! Te deu uma aumentada aqui na temperatura que o negócio tá pegando nas mãos aqui. Tá bom. Pega um pouquinho dessa água aí pra mim. Qualquer uma dessas aí tá valendo. Deu uma. Aproveitando. Eu te agradeço. Isso aí? Tem que se preparar pra tocar no sul, rapaz. Né? Pô, já comigo pensando nisso, mano. Pois é, né? A gente tá acostumado com esse calor aqui. Equatorial. Sai o fluxo? Tem Vai. quantidade de luva. Não, vai cortar as duas. Aí vai pra raciocínio. Raciocínio e... Aí a gente leva a novata. Mais duas. Essa canção chama Raciocínio Emocional. Essa aí tem influência do Lenine, por exemplo.
Brasil! Herói, a papai do Brasil! Valeu! Muito tempo sem tocar essas músicas, cara. Bacana. Tô curtindo e acabando com a voz. Galera, então, essas canções que a gente tocou agora são do álbum Ceticismo, que tá aí disponível. E a gente vai levar uma palhinha aqui de uma música que tá ainda em estágio de produção, por assim dizer, de nascimento. Mas que tá, assim, que a gente tá fazendo com muito carinho, como a gente falou na entrevista. E essa chama 1984. Começa?
vamos ouvir as bandas, vamos ouvir a nossa música, que é de muita qualidade. É isso aí, 18h21, galera. Muito obrigado a todos. Beijo no coração.